Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade que estamos tendo e nesta manhã estarmos juntos para aprender mais um pouco a respeito de Deus e da sua santa palavra. A lição de número 12 trata de um assunto bem peculiar, que é vivendo no Espírito. E a verdade prática da nossa lição diz que o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então, todos que querem viver no Espírito, vivendo de acordo com a palavra de Deus, estes terão possibilidade de viverem no Espírito, de andarem no Espírito, porque o texto aqui, viver no Espírito, o comentarista já diz que aqui, o viver aqui significa andar, o verdadeiro sentido. A Bíblia, o verbo andar, tem o sentido figurado de viver, de experimentar, de praticar e de conduzir a vida espiritual. Então é isso e disto que a gente precisa viver. Por isso Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele diz também que o andar em espírito tem um significado espiritual muito elevado e profundo. Ele diz também que quem anda no Espírito tem uma vida subordinada à direção do Espírito Santo e é pautada nos ditames da palavra de Deus. Porque por sermos carne, nós estamos sendo bombardeados dia a dia a fazer as coisas que a carne pede. Mas quando a gente subordina a nossa vida na direção do Espírito Santo, quando a gente vive uma vida pautada nos ensinos bíblicos, irmãos, não tem carne que resista, não tem obra da carne que nos faça parar, não tem obra da carne que nos detenha. Então, quando a gente pratica essas coisas, a gente tem uma vida verdadeiramente avivada. Aí vem a pergunta: por que eu devo andar no Espírito? Para cumprir, eu devo andar no Espírito para não cumprir os desejos da natureza carnal, Porque a gente já viu no versículo anterior ele dizendo que quem anda no Espírito não pode agradar a Deus. Viu? A gente tem uma expressão muito rica, eu aprendi com os irmãos ali. O apóstolo São Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, os 2 primeiros versículos, ele diz que, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não é os que estiveram. Vocês estão entendendo? Não é para os que estiveram, porque muita gente já esteve e hoje não está mais. Não é para os que estarão, é para os que estão. A promessa é para o presente, é para o momento, é para o que a gente está vivendo agora. Então, para os que estão em Cristo, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Porque o futuro não pertence a Ele, o futuro não é meu, não é seu. E todos nós, irmãos, que estamos aqui, estamos correndo sérios riscos. Todos nós corremos riscos com a nossa salvação. Precisamos estar centrados em Deus, não é? Aí ele diz aqui: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas escute, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem anda segundo o Espírito, não é? Então, por isso,
Para os que andam no Espírito, tem uma vitória muito grande sobre o império do pecado e da morte. Aí você me pergunta, então como eu devo andar no Espírito? É fácil, irmão João? É não. Eu disse aos irmãos ali, porém, não é impossível. Se Deus está pedindo da gente, é possível que a gente cumpra. E o segredo é focar na oração, aprendemos ali com o professor Ademir, e na leitura da palavra, porque quando você se dedica à oração, na leitura da palavra, pela palavra você tem uma vida santificada, e essas coisas fazem com que você viva uma vida andando no Espírito, né? Então, é a inclinação da carne que foi herdada dos nossos pais e que ela é inerente a todos os seres humanos. Ninguém aqui tem o privilégio de ter herdado essa natureza e outros não. Todos herdaram esta natureza carnal dos nossos pais. Tá certo? E essa natureza carnal é que provoca na gente o desejo da gente fazer o que não agrada a Deus. Porque todas as vezes que você vai fazer uma coisa que desagrada a Deus, essa coisa é proveniente da sua natureza carnal. Certo? Então, quando as pessoas aceitam Cristo como Salvador, elas se tornam novas criaturas. Pelo processo salvífico do novo nascimento. É que está escrito: os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, a partir dali, né, a vida cristã, a partir da sua conversão, ela começa, você começa a viver uma jornada espiritual, tá certo? Que vai até a sua morte. E a Bíblia já diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, sua vida cristã, a sua jornada cristã, ela começa no dia da sua conversão e vai até o dia que Jesus lhe chamar. Então, nessa trajetória, nesta caminhada espiritual, eu, você, todos nós precisamos nos mantermos fiéis e viver de acordo com a vontade de Deus. E para viver de acordo com a vontade de Deus, é preciso andar no Espírito. Preciso andar no Espírito. Então, o comentarista diz que andar no Espírito tem um sentido figurado de viver no Espírito, de experimentar o Espírito, de praticar e conduzir a sua vida de forma espiritual. Tá certo? Então a gente precisa dessas coisas para melhor agradar a Deus. E o comentarista ele foi muito feliz, porque ele usou aquele termo lá de Gálatas que trata das obras da carne e do fruto do Espírito. E em termos espirituais, falando numa linguagem espiritual, a carne e o Espírito, esta batalha entre carne e Espírito, ela é a maior luta que pode ser vivenciada por qualquer cristão. É a batalha entre a carne e o Espírito, porque a natureza que herdamos de Adão, ela é alimentada pelos desejos da carne. A natureza que herdamos de Adão, ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de nos afastar cada vez mais para longe de Deus, porque o diabo sabe que quanto mais perto de Deus estivermos, mais seremos bem-sucedidos espiritualmente. Então, qual é o trabalho dele? É nos afastar de Deus. E aí Paulo vem e diz assim: chegai-vos a Deus, e ele faz o quê? E ele se chegará a vós. Tá certo? Então, tem essa grande questão, que é esta grande batalha, mas que ela não
será impossível de ser vencida. Ela será possível de ser vencida sim, quando a gente agrada a Deus. Infelizmente, muita gente não estão preocupadas em agradar a Deus. Tem muita gente preocupada em agradar a si, tem muita gente preocupada em agradar o próximo, e quando der, se agrada a Deus. Mas não, primeiro agradar a Deus, ainda que eu desagrade a mim mesmo e ainda que eu desagrade ao meu próximo. Certo? Eu preciso primeiro agradar a Deus. Tá certo? Então, quando eu não me preocupo em agradar a Deus, eu sou seduzido para me afastar para longe de Deus. Todas as vezes que eu não me preocupo em agradar a Deus, eu sou seduzido por todas as circunstâncias que me rodam, que estão em volta de mim, para me afastar de Deus. Então, como resultado, essas pessoas que se esquecem de Deus e procuram agradar o inimigo, e a sua própria natureza carnal, corrompida pelo pecado, o apóstolo São Paulo nos admoestou a respeito desta luta entre a carne e o espírito. E existe ali obras da carne e fruto do espírito. O comentarista diz aqui que há pelo menos uns 15 pilares, uns 15 tipos de obras da carne. Tá certo? E ele não fecha a lista com os 15 tipos que ele dá. Ele ainda diz assim: e coisas semelhantes a estas. E essas obras, elas são classificadas em categorias. Ele fala aqui, que em 5,19 fala de práticas sexuais ilícitas. Porque o que é que ele diz aqui? Porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza e lascívia. Então, prostituição, impureza e lascívia, elas estão relacionadas com as obras, com práticas sexuais ilícitas. Há uma palavra que não é muito comum entre nós, e a gente conversou com os irmãos ali, é lascívia. E alguém diz: e o que é lascívia? Lascívia é tudo que se relaciona à sensualidade. Aí tem gente, e principalmente o público feminino, muitas vezes não gostam quando tem um dirigente rígido, que se preocupa, que bate muito em vestes e etc e tal, porque a veste, irmãos, de uma mulher, de um ser humano, ela diz muito a seu respeito. A roupa, ela provoca uma sensualidade muito grande na mulher que não tem cuidado quando se veste direito. Eu estava até dizendo aos irmãos ali: olhe para sua mulher quando for sair de casa, dê uma investigada assim, veja como é que tá. Se tiver bom para você, tá bom para os outros, não é, irmão? Mas se você vê alguma coisa, filha, dá uma ajeitadinha aí, filha, puxa essa saia, vai para lá, vai para cá, filha, esse decotezinho, filha, essa roupinha tá fina, filha, bota uma sainha por debaixo e vai por aí, vai ajustando, irmão, porque aquilo que ia agradar a você vai agradar o povo e vai agradar a Deus, E muita, aí tem irmã que fica na igreja: eu passei, o irmão fulano ficou com o olho desse tamanho em cima de mim. Mas também, irmão, como foi que tu vinhas para a igreja? Vinhas vestida para produzir pecado. Se tu tivesse vestida simplesinha, entendeu? Como a Bíblia orienta, com pudor e com modéstia, ninguém ia olhar para tu. Tu não estava despertando interesse nenhum. Mas tu vem toda acochada, parecendo um traque. Cuidado. Amém, meus irmãos? 2 minutos. Tem muita coisa ainda, mas deixa isso aqui para uma doutrina, né, irmão? Na doutrina a gente fala melhor disso aqui. As horas estão chegando, as irmãs, a gente tem muito cuidado com esse horário de domingo, não é fácil. As irmãs já fazem um esforço muito grande para chegar, e a gente não quer, nem comigo aqui, nem sem eu aqui, que a escola termine depois de 11 horas. Tá certo? Se puder terminar de 5 para 11, termine, mas não termine de 11 e 5. É essa a orientação que a gente dá aos nossos companheiros. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.